Eu quero falar ainda da visita de Lula agora à França. Ele embarca daqui a pouco para a Europa, tem um encontro marcado com o Papa Francisco no Vaticano, também vai se reunir com o presidente italiano Sérgio Mattarella, tem o presidente francês também na agenda, Emmanuel Macron. Já houve uma pré-discussão aqui de vocês, de Gani, dizendo que Lula precisa se concentrar um pouco mais nas políticas no nosso quintal, e você, Elaine, falando da importância de se expandir essa política externa depois do governo de Jair Bolsonaro. E você, Gustavo Segré, como vê essa visita de Lula, principalmente no encontro com Emmanuel Macron, do país que teve na semana passada a aprovação de uma resolução pela Assembleia Francesa para que o acordo entre Mercosul e a União Europeia não fosse para frente por conta de uma concorrência desleal que é apontada pela Assembleia Francesa? Primeiro ele vai se encontrar com o Papa. E aí provavelmente vai ter boas notícias. O Papa já defendeu o Lula, defendeu a Dilma, falou do lawfare. É um amigo. E vão falar sobre a justiça social. Um Papa que claramente tem um pensamento ideológico à esquerda, lamentável, porque não deveria se involucrar nessa questão. Aí depois vai para falar com Macron, para resolver as diferenças e acionar o acordo União Europeia-Mercosul. Não é possível, o Macron não resolve isso. Quem resolveu isso foi a Assembleia, que votou maioritariamente contra o acordo. Então, o que podem falar é de retórica, dizer, seria bom falar e recapitular, corrigir, mas não vai ser corrigido, porque é uma questão legislativa e não do poder executivo que conduz o Macron. O que diz Lula, Gani? A União Europeia não pode tentar punir o Mercosul de cumprir isso ou aquilo. Se somos parceiros estratégicos, você não tem que fazer ameaça, você tem que ajudar. O problema é que o mundo real ele é feito de interesses econômicos e interesses comerciais. E a União Europeia protege muito o agronegócio, principalmente na França. Eles sabem que, se for uma competição de igual para igual, o agronegócio brasileiro vai atropelar o agronegócio francês. Só que um acordo de livre comércio é exatamente assim. Indústrias do seu país vão falir porque não vão conseguir competir com indústrias de outro país. Cada um se especializa naquilo que tem vantagens comparativas e competitivas. E isso é benéfico para os dois países. Só que isso é a teoria do livro, na prática é difícil de implementar. Elaine Keller, independentemente de tudo isso, Lula faz bem ao visitar esses países e ao tentar expandir cada vez mais a política externa? Sim, claro. Como eu bem disse aqui, a gente tem que retomar a nossa diplomacia internacional e passa também pela conversa aí com a União Europeia. Agora, depende o tom que a gente vai dar essa conversa, né? É importante que Lula vá protagonizando essa pauta de alimentos, de fornecimento de grãos, do agronegócio brasileiro, porque já, se vocês olharem, já lá em 2019, já houve essa discussão, especialmente da França, com o Mercosul, né, dos parlamentares ali, dos agricultores locais. A França ela tem muito agricultor, pequeno agricultor, né? Então já houve um movimento ali contra esse acordo com o Mercosul lá em 2019. E isso retomou agora, e é importante que Lula vá e eleve o tom com a França, né? A gente não pode deixar o nosso protagonismo de agronegócio de lado. Então é importante que a gente abra, assim, esse mercado internacional, mas que Lula saiba protagonizar as agendas de meio ambiente e de fornecimento de alimentos, especialmente o fomento aí do nosso agronegócio. Gani, você levantou a mão. Eu queria voltar num ponto que a Elaine falou em relação à diplomacia do governo Jair Bolsonaro. Teve uma pandemia no meio. Isso atrapalhou muito. Praticamente de 2020 a 2022, o mundo ficou paralisado em função de uma pandemia. Mal dava para voar, mal dava para ter encontros entre pessoas, inclusive pelos países que hoje o presidente Lula visita. Esses países, os líderes desses países eram a favor das políticas de isolamento, então não tinha como. Em 2019, o acordo Mercosul-União Europeia avançou. Em 2022, quando começaram as medidas de flexibilização, o Brasil recebeu muito investimento estrangeiro, em grande parte pelas políticas liberais adotadas pelo Paulo Guedes. Estava virando uma espécie de Chile da América Latina. 5h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês, hein? Aqui nas outras plataformas, seguimos. Fala, Gustavo Segré.
Eu espero que nessas viagens que são feitas com tanta assiduidade pelo presidente, em algum momento ele resolva não ir a hotéis tão caros e possa se hospedar nas embaixadas brasileiras, que são muito boas, que são muito confortáveis e que não leve uma delegação gigantesca, sobretudo cuidando, pelo menos para dar o exemplo, que tem uma preservação pelo recurso público, pelo contribuinte brasileiro.